O Guardiola está disposto a mudanças. É isso que parece com essa troca de goleiros. Sai o Ederson, goleiro brasileiro, para o Fenerbahçe. Chega o Donnarumma, o melhor goleiro do mundo, na última temporada com a camisa do PSG. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre valores, mas principalmente sobre ideias desse Manchester City que busca, que tenta se superar da decepção que foi a temporada passada. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixe seu like, nos ajude a crescer, ative o sininho. Quem sabe 100 mil inscritos até o fim do ano? Eu acredito em vocês. Cara, vamos lá. O Ederson, desde a temporada passada, vinha já pegando alguns bancos no Manchester City, ficando na reserva, principalmente para o Ortega, que inclusive deve sair da equipe também, não foi relacionado para a última partida. E com isso já se gerava uma desconfiança, teve aquelas possibilidades de saída do Ederson para o futebol árabe, a impressão que dá é que a relação jogador e técnico também ficou um pouco abalada, além da relação jogador-clube, e com isso já se esperava que o Manchester City fosse ao mercado nessa janela de transferências em busca de um goleiro. O parâmetro inicial da temporada foi entrar com o James Trafford, que veio do Burnley, um goleiro jovem e tudo. Pensando em Manchester City, não dá para imaginar que ele poderia ser o goleiro número 1 da temporada. Foi o titular nessas 3 primeiras partidas. A vitória na estreia contra o Wolverhampton, na derrota para o Tottenham e na derrota para o Brighton. Não acho que é um goleiro ruim, tá? Acho que, inclusive, tem um potencial de crescimento muito grande, mas como eu disse, quando a gente fala de um time de tão alto nível, de tantas expectativas, que seja um goleiro ainda jovem, sem muita experiência, eu acho que não é o correto. E aparentemente é o que pensa também o Pep Guardiola. O Ederson tinha possibilidade de sair, no fim das contas. Falando das duas negociações, eu estou tratando de Fabrício Romano, tá? Informações, no geral, as mais corretas que a gente tem. O Ederson vai para o Fenerbahçe. E o Manchester City, como o Guardiola, deixaram claro que as informações eram de que o Manchester City só buscaria outro goleiro, no caso o Donnarumma, se o Ederson confirmasse a sua saída. Foi o que aconteceu. O Ederson deve fazer exames, mas já está tudo certo para o goleiro brasileiro assinar com o Fenerbahçe, time que era do Mourinho, não é mais, depois da eliminação nos playoffs da Champions League. E aí sim foram em busca do Donnarumma, que é o seguinte, vem de uma temporada excepcional com o PSG, mas tem o fim do seu contrato na próxima temporada. E depois do desentendimento com o Luiz Henrique, o PSG entendeu que era melhor vendê-lo logo para ter alguma compensação financeira e não acabar no fim da próxima temporada, o Donnarumma sair da equipe sem trazer nenhum dinheiro para o PSG. Com isso também se vende mais barato, mas enfim, a ideia do PSG era lucrar de alguma forma com esse valor do Donnarumma. E aí vem o seguinte, o Donnarumma, isso é muito importante dizer, vem agora por 30 milhões de euros. E antes de falar do que eu entendo do encaixe do Donnarumma no Manchester City, eu queria falar do próprio goleiro italiano. Uma revelação sensacional, assumiu o gol do Milan com 16 anos, um talento realmente fora da curva, e que fez o que fez na Euro de 2021 com a Itália, enfim, melhor goleiro da temporada. Talento a gente sabe que ele sempre teve. Naquela temporada foi contratado para o PSG. E aí é o seguinte, alto investimento, difícil falar quem deu certo no PSG até o ano passado, porque tudo está muito avaliado em títulos, né? Mas, cara, o Donnarumma, ele foi o vilão de algumas temporadas, principalmente na Champions League do PSG, né? A pior delas, aquele lance com o Benzema, que você pode achar ou não que foi falta na temporada 21-22, mas que, no fim das contas, colocou ali em xeque um PSG que vinha muito bem à época. E aí, não só nesse, mas nas temporadas seguintes, foi um goleiro que oscilou. Foi um goleiro que nem sempre esteve no seu mais alto nível, tomando gols defensáveis. E aí, quando a gente fala do mais alto nível, são essas pequenas falhas que fazem a diferença mesmo. É você ser constante
no desempenho extraordinário. É isso. Se for para ser um goleiro ok, que falhe de vez em quando, aí você desce uma prateleira e vai para times de segundo escalão. Nesse sentido, o Donnarumma, inclusive, perdeu o valor de mercado, foi ficando mais velho. Mais velho é complicado, né? Agora ele tem 10 anos de carreira profissional, mas ainda tem 26 anos. Que loucura. Tanto que agora 30 milhões de euros, pouco, né, para o Donnarumma. E tem esse recorte da última temporada, que ele reconquistou a sua confiança, que foi muito bem, que foi decisivo, que defendeu o pênalti em Anfield, que foi um gigantesco nas semifinais, enfim, que foi muito bem no Mundial também, apesar do PSG ter perdido a final. O melhor goleiro do mundo, merecidamente, da última temporada. Só que o Manchester City contrata esse goleiro. Mas não é garantia que o Donnarumma vai manter o mesmo nível, porque, como eu disse, o talento a gente sabe que é exacerbado do goleiro italiano, mas ele nem sempre conseguiu a constância de, entre as temporadas, manter esse alto nível. A ideia é que sim, mas eu digo, tratar o Donnarumma como uma certeza absoluta é perigoso dado o seu próprio histórico. Repito, fez aquela Eurocopa sensacional com a Itália, campeão, chegou no PSG, decepção atrás de decepção. Até nessa temporada passada ser a unanimidade que a gente imaginava e que a gente sabe que ele tem capacidade para ser. Mas dizer que ele chega no Manchester City e agora sim o City tem novamente um goleiro que não falha, um goleiro excepcional que vai decidir nos grandes jogos, é perigoso baseado no histórico e no retrospecto do próprio Donnarumma, que fez com que a gente acredite que as grandes temporadas dele são ocasionais. 2021, 2024, 25 e o resto é expectativa. Então, controlar essa euforia é mais do que necessário para a torcida do Manchester City, que na temporada passada já ficou bem decepcionada. Dito isso, tem um outro parâmetro de análise: como o Donnarumma vai se encaixar no estilo de jogo do Pep Guardiola, que também, né, quando, enfim, a famosa frase, né, quando a água bate na bunda, você precisa mudar. O Guardiola tem como característica trazer jogadores que já estejam minimamente enquadrados no seu estilo de jogo, que tenham valências, que tenham características próximas do que ele pensa de futebol. O Donnarumma não é um goleiro próximo do que o Guardiola pensa para o seu time. O Donnarumma tem um jogo com os pés muito, muito, muito complicado, que teve um leve acréscimo com o Luiz Henrique aqui e ali, beleza, mas eu acho que era mais algo de confiança do que de capacidade técnica mesmo, mas vai precisar se adaptar. Então também um recado do Guardiola que, olha, eu estou disposto a abrir mão de algumas das minhas convicções para voltar a vencer, para diminuir a pressão. Então é isso. Ederson indo para o Fenerbahçe, e aí falando do goleiro rapidamente, melhor futebol turco do que futebol árabe, e aí é uma opinião pessoal, mas que bom, já que ele vai sair, que não saia para o futebol árabe. Donnarumma, desentendimento com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é realmente uma pessoa difícil, não que o Donnarumma seja fácil, mas sai por cima do PSG, né? Escreveu a sua história, o goleiro decisivo na primeira Champions do clube, e agora chega ao Manchester City, que segue com um projeto grandioso na melhor liga do mundo, mas precisa demonstrar o seu poder de manter a constância, além dos picos que a gente sabe que ele é capaz. E para o Manchester City, é isso. Precisava de um goleiro? Tem o Donnarumma, mas entenda as fragilidades e características dele para se enquadrar, ou que dê tempo para que ele se encaixe a esse esquema. É isso, meu povo. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram da chegada do Donnarumma no Manchester City? Sim, não? Deixa aqui nos comentários. E o Ederson, ainda tem vaga na seleção brasileira? É um assunto para a gente comentar também. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fui, tchau!